Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares. Em particular, nós vamos falar sobre sistemas lineares 2 por 2 ou de ordem 2. Vamos dar uma olhadinha nisso então. Sistemas lineares são formados por equações lineares. O que são equações lineares? São equações que têm algumas variáveis. No caso dessa primeira, eu coloquei aqui n variáveis. O que faz ela ser linear? Tanto x1 quanto x2 quanto xn estão elevadas ao expoente 1 e os números a1, a2 até a n são números que estão multiplicando essas variáveis para que a gente tenha, então, uma sentença aí que nós chamamos de linear, tá? Então, essa é a característica. Cada um desses números são chamados coeficientes reais, porque o nosso conjunto mãe, que é o conjunto dos números reais, e o coeficiente que está do lado direito é chamado de coeficiente independente, também um número real. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, de equações lineares. x1 menos 2x2 mais 4x3 igual a menos 7, 4x menos 3y igual a menos 2, x mais y mais e igual a 1, 4x menos 2y mais 3e menos t igual a 0. Três variáveis aqui, duas aqui, 3 aqui e 4 na última, tá? Bom, solução de uma equação linear. Uma equação linear sozinha, a gente não consegue obter uma solução única para ela, tá? Então, eu preciso testar ou eu vou pegar um conjunto de números e testar se esse conjunto de números é a solução para a equação, ou então eu vou atribuir valores a algumas das variáveis, né, uma ou algumas, e achar o valor de outras em função daqueles valores atribuídos. Então, uma sequência α1, α2, αn, a solução de uma equação a1x1 mais a2x2 mais a nxn igual a b, quando eu substituo no lugar de x1, x2, xn, cada um desses valores de alfa e eu obtenho o que nós chamamos de uma identidade, ou seja, esse lado esquerdo igual ao lado direito, ou seja, é verdadeiro. Para testar isso, né, essa questão aí de que eu não consigo, com uma equação com duas variáveis, eu não consigo achar uma solução única por um método algébrico, nós vamos resolver essa questão então. Eu tenho a equação 4x menos 5y igual a 23, e eu estou supondo que o x vale 2 e o y vale menos 3, porque eu quero saber se esse par ordenado é a solução. Então, eu vou ter 4 vezes 2 menos 5 vezes menos 3 igual a 23. 4 vezes 2, 8, menos 5 vezes menos 3, mais 15, igual a 23. 8 mais 15 dá 23, 23 igual a 23 é uma identidade, então o meu par ordenado 2 menos 3 é a solução para a equação. Agora a gente vai fazer um exercício considerando ainda uma equação de duas variáveis e que, de forma que fique claro que só com uma equação eu não consigo obter uma solução única, mas eu preciso atribuir valores para algumas das variáveis para achar o valor da outra em função do valor atribuído. Então, aqui eu tenho a equação x menos 3y igual a menos 2 e eu vou chutar em cada uma dessas três soluções que eu pretendo obter um valor para uma das variáveis. Vou atribuir dois valores para a variável x e um valor para a variável y, tá? Então, se x é igual a 1, eu vou ter 1 menos 3y igual a menos 2 menos 3y é igual a menos 2 menos 1, menos 3y é igual a menos 3, e aí o y é igual a 1. Ou seja, o par ordenado 1, 1 é uma das possíveis soluções para essa equação. Agora eu vou chutar o valor de x igual a 0. Sendo assim, eu vou ter 0 menos 3y igual a menos 2. Daqui eu tenho, então, menos 3y igual a menos 2. Posso multiplicar por menos 1.
3y igual a 2, y igual a 2/3. Então, o par ordenado solução é 0, 2/3. E aí, para finalizar, nós vamos colocar um valor para y, né? Se o y é igual a 0, por exemplo, eu vou ter x menos 3 vezes 0 igual a menos 2, da onde eu consigo concluir de primeira que o x vale menos 2. E aí, o último par ordenado como solução para essa equação seria o par ordenado menos 2, 0. Ok? Então, gente, considerando isso, nós vamos agora tratar dos sistemas lineares. Já que a gente tem uma equação com duas variáveis, nós não conseguimos encontrar, então, uma única solução. Como que eu encontro uma única solução nesse aspecto? Nós fazemos o que nós chamamos de um sistema. Se eu tenho duas variáveis, x e y, preciso da mesma quantidade de equações para poder pleitear, então, uma única solução. Nem sempre essa única solução é possível de ser construída, e a gente vai ver isso, inclusive, do ponto de vista geométrico. Tá? Então, nós vamos começar com esse sistema, 3x menos 2, aliás, mais 2y igual a 14. 3x mais 2y igual a 14 e 2x mais y igual a 8. Tem dois métodos que resolvem bem sistemas 2 por 2. Um deles é o chamado método da substituição, que eu vou fazer aqui do lado esquerdo, e o método da adição, vou fazer aqui do lado direito. Ambos são aceitos e aí fica a critério do que você achar mais fácil, tá? Como consiste o método da substituição? A gente primeiro isola uma das variáveis em uma das equações. Isolar uma das variáveis em uma das equações. Deixa eu botar aqui para baixo, para não invadir a parte da adição. E aí, eu vou fazer isso considerando a segunda equação, já que o y já está multiplicado por 1, vai ser mais fácil de isolá-lo aqui do lado esquerdo. Tá? Então, eu vou escrever o seguinte, y igual a 8 menos 2x. E aí, depois que eu faço esse isolamento, eu substituir a variável na outra equação. Então, agora a gente vai substituir essa variável y, deixa eu botar aqui para baixo, na outra equação. Na primeira, no caso. Então, eu vou ter o seguinte, 3x mais 2 vezes 8 menos 2x igual a 14. 3x, 2 vezes 8, 16, menos 4x igual a 14. 3x menos 4x dá menos x. 14 menos 16 do lado direito. E aí, 14 menos 16 dá menos 2, então menos x igual a menos 2, multiplicando por menos 1, a gente obtém, então, x igual a 2. Uma das variáveis, então, a gente já tem o valor. Aí, agora, para achar o valor da outra, a y, eu vou substituir o x nessa fórmula que definiu o y. Então, y igual a 8 menos 2 vezes 2, que é igual a 8 menos 4, que é igual a 4. E aí eu tenho como solução o par ordenado 2, 4. Bom, como funciona o método da adição, então? Eu vou começar com o mesmo sistema, 3x mais 2y igual a 14, 2x
mais y igual a 8. E aí eu vou somar essas duas equações de forma a eliminar uma das variáveis. Mas se a gente observar, do jeito que elas estão, se eu somá-las, eu não vou conseguir eliminar uma das variáveis. Então, o primeiro passo aqui, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 2, para eu poder eliminar com 2 daqui da primeira. Tá? Então, fazendo isso, eu repetir a primeira equação, 3x mais 2y igual a 14, multiplicando por menos 2, menos 4x, menos 2y, igual a menos 16. Tá? Então, a segunda equação, todos os termos foram multiplicados por menos 2. Agora, a gente vai simplificar o 2y com o menos 2y, porque é possível. Então, eu posso cancelar esses aqui. 3x menos 4x dá menos x. Menos 16 mais 14 dá menos 2. Multiplicando por menos 1, daqui nós vamos obter que o x é igual a 2. Bom, x igual a 2, agora falta achar um valor para y. Eu vou substituir em uma das duas equações, pode ser na multiplicada ou na original, eu vou substituir na segunda equação original por escolha minha. Tá? Então, eu tenho 2x mais y igual a 8. Se o x vale 2, eu tenho 2 vezes 2 mais y igual a 8. 4 mais y igual a 8. Y igual a 8 menos 4. Y igual a 4. Então, a solução vai ser 2, 4. Certamente uma solução anterior, tá? Então, os dois métodos funcionam e vocês podem escolher o que acharem melhor aí para resolver. Com isso, a gente viu a parte algébrica das soluções para sistemas lineares 2x2. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as soluções geométricas. Se você gostou, curta, compartilhe e vejo na próxima. Tchau, tchau!